Trespassing. Esse é o nome do projeto que caiu acidentalmente no meu colo recentemente e que não saiu da minha cabeça. Mas honestamente, eu não faço ideia do que dizer sobre ele sem dar um spoiler que estraga a experiência. Então, eu vou tentar resumir tudo em algumas afirmações bem breves. Esse é um projeto novo, foi criado por um carinha chamado Black Mass e o canal dele tem uns vídeos bem bizarros. Eu acho que isso é tudo que eu posso dizer por enquanto, então bora logo começar. A nossa primeira gravação começa com a câmera simplesmente apontando para cima. Não tem nenhum som esquisito de fundo ou uma explicação para o porquê dela estar filmando o ventilador de teto. Em certo momento, nosso foco muda para outra câmera, essa agora apontando para a porta do quarto. E não tem nada ali. A câmera do começo então retorna, mas não de forma tão cotidiana quanto antes. É possível ver que no canto tem a presença de alguém apenas parado e observando. Apesar de assustador, ele não parece necessariamente hostil, ao menos não nesse primeiro momento. Então ele apenas fala. Você pode me ouvir? Eu preciso que você escute. Você tá nessa condição de novo. Bem, antes da gente continuar, é bom destacar alguns detalhes que vão ser bem importantes daqui pra frente, caso tu tenha algum interesse em compreender a história sendo contada. Começando pelo mais óbvio, a apresentação dos dois personagens que provavelmente são os principais de toda a narrativa. Um deles é mais difícil de ignorar, sendo essa criatura bastante peculiar que parece ser fã de FNAF 4. O outro personagem é o mais óbvio de existir, mas que também tem uma participação bastante discreta nessa gravação, que no caso é o próprio morador dessa casa com quem a criatura está conversando. Logo no começo a gente pode ler no finalzinho da cena... Logo no começo a gente pode ver no finalzinho da tela uma frase dizendo algo terrível está na minha casa, o que é uma implicação bastante forte de que esse bicho esquisito aí não é exatamente novidade para o protagonista, e sim algo com quem ele vem lidando há bastante tempo. Isso explicaria a necessidade de câmeras em vários pontos da casa, mas não explica o motivo pelo qual a criatura se comunica com ele de forma tão casual, fazendo até o curioso apontamento de que o protagonista está nessa condição novamente. O que é uma escolha interessante de palavras por sugerir que o bicho sabe que o protagonista tem algum tipo de doença, ou qualquer outra coisa consideravelmente semelhante a isso. Então, bom, de qualquer forma, bora para a segunda parte da gravação. A
Aqui a gente tem mais representações de fotos e gravações de campos floridos, enquanto mensagens aparentemente sem nenhum sentido surgem na tela. De qualquer forma, apesar de incoerente, é possível perceber algumas coisas importantes sendo citadas aqui. Uma delas é algo referente a uma consulta que o protagonista vai fazer em 2 dias. A gente tem também algo relacionado a mais de 2 terabytes de gravações e, novamente, algo terrível na casa do protagonista. É interessante observar que esse trecho inteiro não é exatamente uma gravação, mas uma representação do estado mental desse personagem, uma mistura do que ele era antes de tudo acontecer e como ele ficou depois. Não é à toa que a gente tem frases como "a vida é linda" e "a vida era linda", sendo representados ao mesmo tempo. Alguma coisa aconteceu com esse personagem, algo que não deixa ele se sentir seguro, algo que de alguma forma tirou dele a capacidade de se sentir bem estando vivo. E a partir desse ponto, a gente tem uma boa ideia do que ele está falando. Honestamente, depois desse vídeo aqui, eu fico entre me esconder debaixo da cama ou passar horas babando pelo peitoral definido desse adorável demônio noturno. Mas, fora isso, é praticamente impossível não ficar ao menos interessado para entender o que está acontecendo e qual seria essa condição citada com tanta frequência. E, na verdade, um passo bastante importante que a gente precisa dar é ler a descrição, que tem uma mensagem chamada Nota do Doutor, 7 de julho de 2010. Nela, o médico diz que o paciente, o nosso protagonista, precisa continuar tomando os remédios até a próxima consulta, que aconteceria em 2 semanas. E o detalhe mais interessante é que foi recomendado para que o paciente filmasse caso alucinações começassem a acontecer novamente, para confirmar que elas não eram reais. Então, sim, essas gravações existem não porque o protagonista é paranoico e decidiu investigar para saber se a casa dele era habitada por fantasmas malucos, mas sim para que ele pudesse confirmar que nada daquilo era real e sim alucinações. O problema é que a gente com certeza viu a criatura abrindo uma porta em certo momento, assim como a gravação literalmente termina com ela pegando a câmera e tentando filmar alguma coisa. Então, de certa forma, ainda é muito cedo para afirmar se toda essa experiência realmente aconteceu ou foi só fruto da mente derretida do protagonista. Então, com todas essas informações em mente, bora seguir para a próxima gravação. A segunda gravação começa no exato mesmo ponto que o anterior terminou. Porém, agora o corte leva a gente para uma das telas da câmera de segurança. A imagem se apresenta fora do ar por estar fora do alcance da internet, como se tivesse sido arrancada e retirada dali. O sistema continua desconectado por um tempo, até que finalmente é reiniciado e a gente consegue ver isso aí.
Eu acho esse trecho bastante interessante porque, tirando toda a tensão do momento e analisando de forma fria, parece mais que a criatura está curtindo a ideia de estar sendo filmada do que realmente querendo enlouquecer o protagonista até a morte. Ele nem sequer grita ou faz qualquer som, apenas aponta a câmera pra cara e fica fazendo careta. E, sendo honesto, eu tô até pegando um gostinho por esse camaradinho aí, é tipo um alternativo de Mandela Catálogo, isso aqui mais charmoso. Em seguida, a gente também tem essa cena onde a criatura filma com a câmera o que eu diria ser o céu estrelado, mas parece tão esquisito e com padrões tão estranhos que eu simplesmente prefiro não confirmar nada por enquanto, até porque a gente ainda tem mais coisinhas para analisar. Voltando para esse ângulo esquisito, ele volta a aparecer de novo, mas dessa vez ele consegue ser ainda mais confuso aos olhos e também conta com uma micro surpresa. A partir desse ponto as coisas ficam um pouco mais tensas porque daqui para frente a gente tem um dos momentos mais bizarros dessas gravações. Ele não vê você se seus olhos estão fechados. Debaixo da cama. Veja debaixo da sua cama. Ele está escondido aí. Bem aí. Ligue a lanterna. A luz. Bem aí. Ligue a luz. Pare de se mover. Bem aí, aí. Pare de se mover. Ele vai sair eventualmente. Como eu disse, é um momento bem bizarro, principalmente porque agora a criatura não parece tão pacífica e bobalhona, ao menos não enquanto o protagonista segue as ordens dessa voz, que aparece como texto na tela e que não parece vir nem da criatura e nem do nosso carinha principal. Porém, de todo modo, agora a gente já sabe com toda certeza qual seria a condição que ele está passando e provavelmente o motivo dele estar tendo que ir no médico com certa frequência, e esse motivo, no caso, seria a maldita paralisia do sono. Eu sei que muitos de vocês já são familiarizados com essa condição, mas ela é considerada um distúrbio temporário do cérebro causado por irregularidades emocionais durante o sono, como o estresse, horário de sono desorganizado e esse tipo de coisa. Durante a paralisia, o indivíduo sente que está acordado, mas não consegue mover o próprio corpo, podendo apresentar a sensação de aperto forte no peito e até mesmo alucinações. O fato do protagonista estar passando por esses sintomas explica facilmente o motivo das consultas e também das gravações, mas não explica nem um pouco o que são essas coisas que ele está claramente vendo e conseguindo filmar, fazendo com que a gente fique com essa dúvida: esse bicho aí é real ou não? Chegamos então no terceiro episódio dessa série, que não necessariamente é uma continuação direta do anterior, já que o Trespassing 3 ainda está em produção. Mas o que tem aqui é tão importante quanto, então seria burrice a gente ignorar. Logo de cara, fica evidente que esse não é um trecho dos 2 terabytes de gravações feitas pelo personagem principal, mas sim um projeto escolar feito por 2 personagens aparentemente aleatórios, o Tony e a sua irmã sem nome. Na descrição, o Tony diz que o vídeo foi feito para um trabalho da escola onde os alunos tiveram que investigar sobre a história da cidade onde eles moram, um lugarzinho chamado de Fenston, que é conhecido pelas suas lendas urbanas e histórias sobre fantasmas, sendo que esse vídeo aí foi feito justamente para abordar esse lado mais fantasmagórico da cidade. O primeiro fantasma apresentado pra gente é chamado de Espírito da Fúria, ou Espírito da Raiva, uma criatura comprida e desajeitada que foi fotografada algumas vezes durante os anos de 1800. Curiosamente, assim como toda história boa de fantasmas, os fotógrafos não perceberam a presença dele até alguns dias depois das fotos terem sido registradas. O que implica que talvez esse espírito tenha o poder de surgir nesse tipo de mídia, ou os fotógrafos só não perceberam mesmo. O Tony então passa a nos contar mais sobre um homem chamado de Arthur Clarke, que viveu com sua família na cidade durante meados de 1912. Esse cara teria escrito que, ao olhar para as estrelas do céu, esse espírito aparecia e enchia ele de raiva. Então, um dia,
depois de olhar para as estrelas mais uma vez, o Arthur seria responsável por matar toda a sua família, deixando escrito que todas as estrelas do céu eram os olhos dessa criatura e que o seu nome era Espírito da Raiva. Esse dito espírito apareceria em mais alguns relatos depois disso, sempre antes ou depois de alguma tragédia horrível acontecer. Mas no fim, qualquer registro ou citação desse demônio foram simplesmente sumindo com o tempo, deixando de ser uma lenda urbana com forte presença em Fenston e se tornando apenas mais uma das várias historinhas de fantasmas que surgiram no local. Isso é claro, até recentemente. As estrelas são olhos. Eu não sei quanto tempo eu tenho. As estrelas no céu são apenas isso, estrelas. Eu não posso fazer nada para ajudar você. Por favor, pare de falar comigo. É bizarro que a inclusão dessa única cena esquisita explica muita coisa pra gente de uma só vez. Primeiramente, o Tony diz que essa gravação foi feita por alguém chamado de James A. Collins, e como tudo leva a crer, esse James é justamente o camarada sofrendo com paralisia do sono que a gente viu nos 2 primeiros vídeos da série. Segunda coisa, pelo visto, aquela cena bizarra com os pontos de luz eram realmente estrelas e de alguma forma a criatura da paralisia tem alguma conexão com as estrelas que, teoricamente, seriam seus olhos, o que também implica que essa criatura, muito provavelmente, seja o dito demônio que fez o Arthur Clarke matar sua família lá no passado. Mas calma, porque a gente ainda tem mais informações interessantes aqui. O Tony conta sobre o segundo fantasma do seu estudo. Não se tem muitos registros visuais ou textuais sobre ele, porque é mais uma lenda urbana oral do que qualquer outra coisa. No entanto, para nossa sorte e conveniência, existe sim um registro sobre esse fantasminha maluco aí, que no caso é uma gravação de qualidade e procedência duvidosa feita por um morador da cidade chamado de Todd Larrick. O Todd teria sido encontrado morto dentro da própria casa depois de passar dias sem comer ou beber água. Boatos diziam que quando o encontraram ele estava no próprio quarto, como se tivesse sido preso ali por alguém. Alguém que mais tarde ficaria conhecido como o Homem na Porta. Bom, de resto, Tony nos apresenta um fantasma de um rosto na parede que não faz nada além de ser muito bizarro, e é claro, um outro espírito que aparece em forma de corpo deformado, que eu certamente não posso mostrar aqui, sem que o YouTube tente me colocar no forno. Então, basicamente, isso é tudo que a gente tem até o momento. Não é muita coisa, mas é o bastante para levantar algumas dúvidas e responder outras perguntas. No geral, Trespassing nada mais é do que apenas um fragmento de um projeto razoavelmente maior, chamado de Fenston Missouri Collection, que é basicamente o conjunto dessas gravações fantasmagóricas bizarras feitas por pessoas dessa cidade fictícia do Missouri. E isso praticamente responde à pergunta principal dos 2 primeiros vídeos: a criatura vista pelo James é real ou não? No fim, ela é real, assim como boa parte das outras entidades avistadas pelos moradores com o passar dos anos. De acordo com o próprio criador em uma entrevista com o youtuber enfim, de acordo com o que ele disse nessa entrevista aí, Trespassing é um evento isolado, mas definitivamente não é o único. Todos os vídeos do Fenston Missouri Collection são canônicos no universo de Trespassing, mas não estão relacionados com a experiência do personagem principal. O que basicamente significa que, apesar de que nesse universo existam várias entidades, vários tipos de fantasmas diferentes, eles não estão necessariamente relacionados com a experiência que o protagonista de Trespassing está passando. Ou seja, essa entidade ou esse espírito está afetando unicamente esse personagem. No geral, apesar das gravações serem verdadeiras dentro do universo e os monstros também, é bom levar em consideração que as informações sobre eles não são necessariamente confiáveis, já que tudo que a gente tem veio desse terceiro vídeo da playlist, onde o próprio criador coloca na descrição
que foi feito por uma criança de 14 anos. E então podem sim existir detalhes faltando propositalmente, assim como também coisas que provavelmente estão totalmente erradas. A gente não tem como saber por enquanto, já que o projeto está só começando, o que certamente me faz ficar bastante otimista, porque esse projeto tem muito potencial.